Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui para ensinar como é que se faz um formulário para mapeamento de sinalética energética parapsíquica, utilizando o Google Drive. Então, se você não sabe o que é sinalética energética parapsíquica, eu sugiro você a fazer algumas pesquisas. Esse vídeo provavelmente não vai servir para você. Então eu vou partir da ideia de que você sabe o que é isso. Se achar interessante, se for necessário, em um outro vídeo eu falo mais a respeito disso. Mas a princípio, esse é para explicar como é que se faz esse formulário. Ok, então, para fazer esse formulário, você precisa fazer uma conta no Google. Depois você vai entrar nesse site, drive.google.com. Quando entrar nesse site, essa aqui é a tela principal, você vai criar o seu formulário. Antes de criar o formulário, eu vou criar aqui, eu já tenho criado no meu, no caso, uma pasta chamada Parapsiquismo, tá? Que eu tenho várias tabelas aqui. Então, para criar uma pasta, você vai aqui em Novo, cria pasta, põe o nome para a pasta. Eu não vou botar nenhum porque eu já tenho ali. Então, Parapsiquismo, tenho mais uma aqui que é Sinaléticas, e aqui vai ficar o nosso formulário. Se eu for criar um formulário, eu vou criar Novo mais Formulários Google. Antes de criar um formulário novo, eu vou mostrar como é que é o meu. E assim, como é que eu utilizo, no caso, qual é o resultado que eu estou tendo até agora, e depois eu vou ensinar como é que se faz. Então eu vou mostrar como é que fica o meu formulário aqui. Eu estava aberto, na verdade, mas vou fechar de novo. Ok. Então essa aqui é uma versão do formulário. Essa versão é antiga, mas ela serve para a gente entender como é que funciona. Eu tenho aqui um título do meu formulário, aqui uma descrição do título, e aqui eu tenho data e hora, que é o campo relacionado ao momento em que aconteceu aquela sinalética, né? Momento no tempo. Depois a segunda item aqui nesse formulário é a sinalética. O que aconteceu de fato? Então aqui tem uma lista de sinaléticas possíveis, mas não completa, né? Essa é aqui a minha lista. Existe uma lista mais completa no livro Mapeamento da Sinalética Energética Parapsíquica. Eu até, uma hora dessas, eu pretendo ampliar essa minha lista, mas por enquanto ela está me servindo. Depois disso, eu seleciono qual foi a parte do corpo que aconteceu. Para isso eu deixo esse mapinha aqui, mas a parte do corpo eu vou selecionar nessas caixinhas específicas. Depois a parte específica do corpo, porque essa aqui é uma parte mais geral. Foi na cabeça. Ok, mas foi na cabeça, foi no olho esquerdo. Aí já vai nessa parte específica. Depois o chakra correspondente. Nem sempre tem um chakra correspondente, às vezes é uma coisa meio abstrata, às vezes é uma coisa externa que não aconteceu com a gente, e que também pode ser uma sinalética, né? Uma sinalética pode ser, às vezes uma sinalética é uma sensação, às vezes é uma coisa que repercute direto no corpo físico, às vezes é um insight, às vezes é um déjà vu que a pessoa teve, e assim por diante. Nem sempre ela vai corresponder a uma parte direta do corpo, mas indiretamente a gente pode mapear. Por exemplo, um insight a gente poderia mapear a cabeça. Alguma coisa que a gente percebe de fora, aí já começa a ficar um pouco difícil, né? Mas enfim, vamos continuar aqui com a ideia do formulário. Então aqui depois eu tenho o fato, onde eu vou registrar o que estava acontecendo naquele momento, com quem eu estava, o que eu estava fazendo antes, como é que estava a minha pensanidade naquele momento, entre outras coisas. E o que aconteceu em si, né? Depois, hipóteses, eu vou formular algumas hipóteses sobre o ocorrido. Finalmente, aqui em nota, poderia chamar também de observações, alguma outra informação útil que eu acho que no futuro pode ser interessante para analisar essa sinalética. Para finalizar aqui, eu tenho esse campinho a mais que eu coloco, que é o de enviar formulário. Eu acho ele bem interessante porque eu marco ele como pergunta obrigatória e a pessoa tem que marcar esse campo para enviar. E assim eu garanto que não vai ser enviado um formulário pela metade. Feito isso, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que fica aqui o resultado, tá? Então, se a gente for aqui em respostas, existe
um formulário, ou melhor, uma tabela que o Google gera automaticamente, depois que a gente começa a preencher. E existe também essa versão resumida aqui das respostas. Essa versão resumida, ela apresenta as respostas de uma maneira mais gráfica. Então aqui eu tenho a lista dos meus dias, o resumo. Aqui eu tenho a sinalética com os gráficos bonitinho. Quais são as sinaléticas mais recorrentes? No meu caso é calor, zumbido, que é algum som que eu ouço no ouvido, obviamente. Tem outro aqui que é tremor, tem contração muscular. Contração muscular e tremor é muito parecido, tá? Então é uma coisa que eu demorei para escolher assim, para escolher um bom critério de qual nome utilizar. Entre outros aqui, ó, arrepios, ativação de chakra específico e assim por diante. Aqui do lado a gente também tem as mesmas sinaléticas com o número de vezes que eu registrei cada uma delas e a porcentagem. Além disso, tem essa parte aqui, ó, da parte do corpo. Eu acho bem interessante isso porque eu consigo identificar qual é o meu perfil parapsíquico. No meu caso, as minhas sinaléticas normalmente são na cabeça, ó. E aí o chakra correspondente, o mais recorrente, é o frontochakra. E assim por diante. Aqui tem alguns textos, tá? Mas ele não vem ao caso, por enquanto. Se eu quiser fazer uma análise mais detalhada, eu posso usar a tabela que é gerada pelo Google. Então nessa tabela aqui, ó, eu tenho aqui a data e hora que eu coloquei lá no formulário. Essa data e hora foi a data que eu preenchi. Nem sempre ela é a mesma data que ocorreu a sinalética, né? Porque às vezes acontece a sinalética de manhã e eu não estava com acesso à internet. Então eu só registro num papelzinho, alguma coisa, e depois eu passo ela limpo. Então a data e hora que ocorreu a sinalética é essa coluna aqui. Depois tem a sinalética específico. Aqui tem a parte do corpo, mão esquerda. Aqui, ó, parte específica foi mão esquerda. O chakra relacionado é o palmo chakra. E aqui o que aconteceu? Ó, aqui um exemplo, né? Estou escrevendo um código para localização de herbes. Isso é uma coisa que eu estou trabalhando agora. É parte de computação, tá? Já trabalhei as energias antes de começar aqui. Falei com a Lara, que é minha namorada. E mãos à obra. Enfim. Eu tinha acabado de inventar uma fórmula para normalizar o raio. Então eu tinha criado aqui uma nova fórmula matemática para tentar resolver o meu problema, tá? E aqui uma hipótese, ó. Será que foi um amparo de função? Será que isso tem relação com a minha produtividade? Ou um fluxo sadio de energia? Não sei. E no final eu envio o sinalética. O formulário, perdão. Então, o que é legal disso aqui, né? Se a gente for aqui por sinalética e fazer um filtro, a gente consegue ver quantas vezes aconteceu o zumbido. Eu não vou fazer isso agora, a gente pode também exportar para o Word isso, mas basicamente a gente pode ordenar as coisas, tá? Onde é que faz isso? Eu acho que dá para clicar com o botão direito. Formatação, colar especial. Eu não estou lembrando. Aqui, ó. Que bobagem. Ó, classificar de A a Z. Então a parte do corpo, por exemplo. Então, ó, todas as sinaléticas que aconteceram no meu abdômen. Tem bastante. Braço e antebraço, cabeça. E assim eu consigo enxergar elas de uma maneira mais fácil para eu conseguir fazer uma comparação entre elas e identificar qual é o fato ou parafato que está relacionado àquela tarefa. Beleza, eu vou fechar aqui. A gente já viu mais ou menos como é que funciona, como é que é a sinalética, e agora eu vou criar um formulário do zero para mostrar como é que se faz. Eu não vou criar um completo, mas eu vou dar a ideia de como é que se faz, tá? Vocês vão ver que a página aqui do formulário ela mudou, tá? Essa é uma versão nova, mas ela é fácil de usar. Então eu vou chamar aqui de formulário sinalética exemplo YouTube. Aqui eu posso dar uma descrição. Esse formulário faz parte do vídeo do YouTube.
Então, vou botar alguma coisa. Então, o primeiro item que eu coloco aqui é data e hora. Então, eu ponho aqui data. E aqui, se eu for nesse campinho aqui, eu ponho incluir hora. Beleza. Data e hora. 2 pontos. É o título que eu dei, né? Agora eu vou criar um novo item. E eu vou para a primeira pergunta. Olha. Sinalética. Ou seja, qual foi a sinalética que eu percebi? E aqui eu vou selecionar caixas de seleção. Se eu deixasse esse múltipla escolha, eu poderia mapear uma sinalética por vez. Porém, há situações em que acontece mais de uma sinalética ao mesmo tempo. Então eu gosto de deixar esse múltipla escolha, essa caixa de seleção aqui, que isso me permite que eu selecione mais de uma sinalética ao mesmo tempo. Então eu vou botar um exemplo aqui. Arrepio. Adicionar opção. Bocejo. Adicionar opção. Calor. Sei lá, banho de energia. E assim por diante. Se eu quiser botar isso para cima, eu só arrasto, clico e arrasto. E assim por diante, tá? Depois disso, eu vou criar uma nova. Vou escolher a parte do corpo, por exemplo. Novamente, pode acontecer em mais de uma parte do corpo ao mesmo tempo. Do corpo. Então aqui eu posso botar cabeça. Escrevi errado. Pescoço. Peito. E assim por diante, tá? Além disso, eu gosto de colocar a parte específica. E a parte específica, eu utilizo uma frase, uma resposta curta, porque normalmente é uma parte específica, não precisa de muita quantidade de texto. Depois eu vou criar uma nova para o fato, por exemplo. Então, em fato, eu crio um parágrafo. Depois eu vou colocar hipóteses. E eu escolho novamente um parágrafo. Por último, observações ou nota. Eu vou escolher um parágrafo. E agora sim, por último, eu vou criar esse enviar resposta. Eu vou deixar assim, com uma pergunta, apesar de que é óbvio que é assim. E eu vou marcar isso aqui como obrigatória. Que isso vai fazer com que eu não consiga enviar se eu não preencher, se eu não marcar isso aqui, tá? E às vezes acontece a gente enviar antes de ter completado o formulário, principalmente quando a gente faz ele no celular. Então, esse campo aqui é para evitar esse tipo de problema. Feito isso, esse formulário bem simples, a gente vai aqui em visualizar e ele vai gerar um link aqui pra gente, tá? Esse link, a gente tem que copiar ele e criar um atalho no nosso celular, por exemplo, ou criar um atalho na área de trabalho, em algum local que você vai acessar. Porque desde que você tenha esse link, você pode entrar no seu formulário. E uma vez que você preencheu ele fica disponível para ti numa tabela no Google e tudo mais. Agora são 22 horas e 54. Vou fingir que eu tive aqui um banho de energia ao fazer esse formulário. Então pegou cabeça, pegou pescoço, poderia botar nuca aqui também. Vou chamar isso de tronco. Foi toda a parte do meu tronco, né? Poderia botar parte específica de cabeça, nuca, sei lá. É só um exemplo hipotético. Fato, estava fazendo o vídeo, blá blá blá. Hipótese, amparo de função. Seria uma consciência extrafísica no local. Enfim, a gente pode criar várias hipóteses. Será que eu não foi uma coisa mais emocional? Observações. Já estava tarde. Estou com sono. Um exemplo de observação. E aí, finalmente, enviar respostas e enviar. Uma vez que eu fiz isso, ele me avisa, sua resposta foi registrada.
eu posso enviar uma outra resposta aqui, ou eu posso ir lá ver o que aconteceu com essa resposta, né? Então, se eu voltar aqui, eu vou fechar tudo, eu vou abrir meu formulário Sinalética, que é esse aqui que a gente criou agora, e vou clicar aqui em respostas. Ó, ele já criou um gráfico para mim, já dizendo, ó, banho energético, já tem os gráficos todos aqui criados. E eu posso também abrir a tabela. No caso aqui, a tabela, como eu não tenho ainda, eu vou criar uma nova. Ele vai salvar lá nessa pastinha aqui, ó, já criou aqui do lado. E se eu quiser manipular essas informações com tabela, eu posso utilizar aqui. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar na descrição do vídeo a lista de sinaléticas que eu estou utilizando. E eu acho que é isso. Caso tenha alguma pergunta, poste no vídeo. E espero que tenha ajudado, tá? Foi um prazer. Até a próxima.